Muito bom dia a todos, Sr. Embaixador da Noruega, Sr. Presidente da Câmara de Portel e demais entidades aqui presentes, Sra. Professora Paula Figueira, deste agrupamento de escolas. Eu devo dizer que me sensibiliza esta cerimónia. Penso que é muito positivo que haja na Europa países que estão muito empenhados em partilhar as suas experiências e também ajudar outros países, e é certamente através deste processo que se constrói uma Europa mais solidária e possivelmente com um futuro mais sustentável. E gostaria de dizer que os trabalhos que foram apresentados são muito interessantes, e o júri teve uma certa dificuldade entre os trabalhos em escolher, enfim, porque todos eles tinham qualidade, e é um primeiro passo muito importante para consciencializarmos-nos a todos por este desafio das mudanças climáticas, mas também das alterações globais e, enfim, toda a transformação e transição que está hoje em dia a ter lugar no mundo e também na Europa, e sobretudo para os mais jovens, porque obviamente são eles que vão estar cá, não é? Nas próximas décadas, nos próximos tempos. Ora bem, eu tenho aqui uma apresentação que é uma visão mais global da mudança climática, e, portanto, é um bocadinho a história da Terra. Vai ao encontro, certamente, daquilo que vocês têm aprendido na escola e que é muito importante, porque o conhecimento é uma componente essencial do desenvolvimento, não é? E da riqueza dos países. Portanto, a escola dá-vos essa capacidade de conhecimento e de adquirirem no futuro uma profissão, enfim, neste mundo, como digo, que está numa fase de transição. Ora bem, então o primeiro slide é a Terra, não é? É a nossa casa, não é? A nossa casa de todos nós, quer dizer, independentemente de qual é o país em que estamos, não é? Então, a ver, é um planeta que é sobretudo azul, porque tem oceanos, não é? É o único planeta do sistema solar que tem oceanos, tem água no estado líquido em quantidade. Todos os outros planetas do sistema solar não têm água no estado líquido. Se tiverem quantidades muito pequenas, em Marte tem-se feito um grande esforço para encontrar água no estado líquido, e não há. Portanto, é uma característica essencial do nosso planeta que permitiu o aparecimento da vida e a evolução da vida. Ora bem, este planeta teve no princípio uma história muito violenta, houve muitas colisões, e no próximo slide está uma imagem de como era o planeta Terra. O planeta Terra é muito antigo, tem qualquer coisa como 4.500 milhões de anos. 4.500 milhões de anos. Portanto, é muito tempo. E no princípio, quando se formou, não havia oceanos, claro, o sistema solar era muito mais agitado, havia muitas colisões. A atmosfera era, sobretudo, de dióxido de carbono, o tal gás que se fala muito a propósito das alterações climáticas. Não havia oxigênio. Depois houve uma colisão, e na próxima, uma colisão gigantesca. No próximo slide. Não, isto aqui o vulcanismo era muito intenso. Vão ver, a atividade vulcânica era extremamente intensa nessa fase inicial do planeta Terra. E foi nessa altura que houve uma colisão gigantesca. No próximo slide. Isto é uma imagem do que teria sido essa colisão. E essa colisão brutal
deu origem à Lua. Foi isso que deu origem à Lua. A ciência hoje em dia permite dizer que foi esta colisão que originou a Lua. Os pedaços que resultaram daquela colisão aglomeraram-se e ficámos com um satélite. Um satélite que é muito importante. É muito importante porque é o satélite que mantém o eixo da Terra na mesma posição, não varia. E isso tem a ver com as estações, etc. No próximo slide, temos aqui a história, há milhares de milhões de anos, temos aqui a história da vida. E eu visitei a vossa biblioteca, que é uma excelente biblioteca, e vi que há lá muitas imagens do Jurássico, não é? Dos dinossauros, não é? Dos répteis dinossauros. Mas estão a ver que lá ao fundo, no cantinho superior esquerdo, estão a ver a tal colisão, não é? A colisão daquele asteroide gigantesco com a Terra que deu origem à Lua. A vida apareceu há cerca de 3.800 milhões de anos, 3.800 milhões de anos, mas eram só organismos unicelares. São as bactérias que nós ainda temos, não é? E que existem e que são organismos muito simples. E depois a vida foi-se complexificando. E houve uma descoberta notável que foi a fotossíntese. A fotossíntese é captar o dióxido de carbono da atmosfera e, com o auxílio da radiação solar, há uma conversão de energia, portanto, a energia solar converte-se em energia química. E é isso que nós vemos quando as plantas crescem, agora que o Alentejo está muito bonito, todo verde, não é? Portanto, é uma fotossíntese intensa que há em todos estes, no Montado, não é? No Montado, evidentemente em muitos outros sítios. Mas estão a ver que depois a vida foi-se complexificando e estão a ver que nós aparecemos muito tarde. Os mamíferos estão ali. Os mamíferos, não é? E depois, propriamente, o homem cá embaixo, não é? Nos últimos, digamos, segundos, décimos de segundo, se todo este percurso imaginássemos que duraria um dia, não é? Nos últimos segundos, décimos de segundo é que apareceu o homem. Portanto, é uma história muito longa até chegar aqui. No próximo slide, temos a questão da energia. Ora bem, a energia é fundamental para este nosso paradigma de desenvolvimento, não é? Para a qualidade de vida que temos, para o bem-estar que temos. E nós temos energia nas nossas casas, não é? Basta carregar no interruptor e acende-se a luz, não é? Temos um carro, se as pessoas que dispõem de um carro vão a uma estação de gasolina e põem gasolina, e portanto, ou gasóleo, e temos energia abundante. Temos qual é a origem dessa energia? Quais são as fontes de energia? Ora bem, a nível mundial, reparem que é cerca de 80% são combustíveis fósseis, carvão, petróleo e gás natural. 80% é um número gigantesco, não é? Portanto, a nível mundial, todos os países do mundo, a China, a Ásia, a África, a Europa, todas as duas Américas, do Norte e do Sul, tudo isso, todos esses países, são 80% são combustíveis fósseis. Depois, renováveis são 16,7%, mas atenção que destes 16,7%, 11,4% é a lenha dos países muito pobres. Não é? É a lenha que é utilizada, por exemplo, em África, não é? Em que as pessoas não têm eletricidade, não é? Não têm casas com interruptores para ligar a luz, não é verdade? Só cerca de 5,4% é que são energias renováveis, aquilo que nós chamamos de energias renováveis modernas, porque os tais 11% da lenha, bom, sempre existiu, não é? Mas as modernas, e estamos a falar aqui da eólica, da solar, da hídrica, que é muito importante, mas também de outras formas de energia, como a geotérmica, etc., é que são energias renováveis. Portanto, estão a ver que temos um panorama muito desequilibrado, uma grande dependência nos combustíveis fósseis. E há aqueles países que têm combustíveis fósseis e que alguns sabem gerir essa riqueza, mas eu diria que a maior parte desses países tem grandes dificuldades em gerir essa riqueza. Não são necessariamente aqueles em que existem sistemas políticos mais estáveis, nem qualidade de vida. Há alguns que sabem, outros que têm dificuldades, e há muitos países que não têm combustíveis fósseis. No próximo slide,
Portanto, soluções em relação a este problema da energia, que está na base do desenvolvimento. Bom, é maior eficiência energética. As tais lâmpadas que consomem menos, mas que iluminam o mesmo. Desenvolver o uso sustentável das energias renováveis e a conservação da energia. Não é sempre possível usar menos energia. Portanto, mas as energias renováveis são fundamentais, porque nós dependemos agora muito dos combustíveis fósseis, mas há de haver um dia em que os combustíveis fósseis cada vez são mais caros, porque mais difíceis de explorar, começam a ficar mais escassos e temos que arranjar coisas para os substituir. Ora bem, no próximo slide são boas notícias acerca de Portugal. Nós, por vezes, em Portugal somos um bocado negativos, não é? Negativos. Temos coisas muito boas no nosso país. E uma delas foi aquilo que se conseguiu em termos de energias renováveis. Estão a ver cá embaixo, a verde é a biomassa. Depois a azul claro é a energia eólica. E estão a ver que neste século, desde 2000, estão a ver como cresceu a energia eólica. É brutal, hein? O investimento que se fez. E, portanto, é a energia que está cá no nosso país, que nós não precisamos de importar sob a forma de petróleo ou de gás natural. Ou de carvão, também usamos algum carvão, mas é menos. E depois o que é azul escuro? Azul escuro é a energia hidroelétrica, que varia muito, estão a ver? Há uns anos em que é grande, outros anos é baixo, porque temos um clima muito variável. Temos, às vezes, invernos em que chove muito, como este inverno, ou como o inverno passado. Mas temos invernos, às vezes, em que não chove, que temos uma seca. E, portanto, temos um problema. Mas estão a ver que a percentagem de energias renováveis em Portugal tem crescido muito. E chega-se agora ao ponto de que já temos energia renovável que chegue, quase que chegue para todo o nosso consumo de eletricidade. No próximo slide, aqui vê-se muito claramente que a partir de 2006 a nossa dependência nos combustíveis fósseis era da ordem de 80 e tal %, e baixou imenso, estão a ver? Em 2010 era 76%. Isto é muito importante para o país, porque representa que temos que importar muito menos petróleo e gás natural de fora. Temos a nossa energia, não é? A energia que é produzida através dos aerogeradores, das eólicas e também da energia solar, que há aqui no Alentejo, duas grandes centrais, e também da energia hídrica. Próximo slide. E aqui vocês veem que, em termos internacionais, Portugal cumpriu o protocolo de Kyoto, que é um protocolo no sentido de limitar as emissões de gases com efeito de estufa, do CO2, porque quando se faz a combustão dos combustíveis fósseis, carvão, petróleo ou gás natural, emite CO2 para a atmosfera. Estão a ver que o compromisso que nós tínhamos no seio da União Europeia era aquela linha. Atingimos um máximo por volta do princípio do século e depois crescemos e estamos praticamente a cumprir o protocolo de Kyoto. Há muitos países que não cumpriram. Há países que assinaram o protocolo, comprometeram-se e depois saíram, que é o caso do Canadá, por exemplo. Portanto, há muitos países no mundo que têm comportamentos muito diversos em relação a este assunto. Próximo slide. A água. Bom, a água é um problema em muitas regiões do mundo. A escassez de água, e vocês estão a ver naquelas zonas amarelas cor de tijolo, são países que têm escassez de água. Nós não temos propriamente escassez de água, temos maior disponibilidade de água que Espanha. Porquê? Porque 3 grandes rios, os 3 principais rios da Península Ibérica, correm para Portugal. E, portanto, isso é uma vantagem. Mas, de qualquer modo, se não gerirmos bem a água, teremos escassez de água. Próximo slide. E aqui vê-se, agora já um efeito, muito provavelmente, das alterações climáticas. Isto aqui é a aridez, é o índice de aridez. O índice de aridez em 1960, 90 e 90, 2010. E estão a ver que o índice de aridez, portanto, isto é uma classificação com base na precipitação e na evapotranspiração, ou seja, aquilo que é evaporado pelas plantas e também pelo sol, a evaporação da água. E estão a ver que aquela região que nos anos 60 até 90 estava só na parte mais interior do Alentejo, precisamente aqui nesta região que inclui Portel, bom, agora estende-se por uma área muito maior. Isto são dados oficiais do relatório da APA, a Agência Portuguesa do Ambiente. Próximo slide. Biodiversidade. Isto é uma coisa que eu acho que é muito importante e sobretudo,
para os jovens, quer dizer, conhecer a biodiversidade do nosso país. Nós temos um país com uma grande biodiversidade. Esta biodiversidade será muito provavelmente afetada pelas mudanças climáticas, mas é preciso, sobretudo, começar a conhecer a nossa biodiversidade, e nós temos isso. Vocês aqui assim têm o privilégio de viver num sítio que tem um ecossistema, que é o Montado, que é lindíssimo e que tem enorme biodiversidade, em termos da fauna e da flora. O próximo slide. Bom, efetivamente o que se passa é que há muitas espécies que, algumas estão a desaparecer, outras têm risco de desaparecimento. Há muitos projetos, planos, programas para manter essas espécies. Nós no nosso país temos nós e Espanha, que é o lince ibérico, e tem havido passos muito importantes no sentido de fazer com que essa espécie não se extinga, porque quando se extingue é para sempre, não é? Irreversível. No próximo slide. Agora aqui umas imagens. Isto é um dos locais do mundo onde há mais biodiversidade, é no topo das árvores das florestas equatoriais. Isto é uma pessoa, um investigador que está a estudar os insetos e as plantas que existem, plantas, algumas delas parasitas, que existem no topo das árvores. Estão a ver? Portanto, estão a ver como é magnífica esta floresta tropical. O próximo. Aqui no mar, o mar tem uma biodiversidade notável e está a ser afetado pelas alterações climáticas, porque o excesso de CO2 na atmosfera, ao difundir-se esse CO2 na água, acidifica a água, e isso faz com que ela fique mais ácida, e essa maior acidez afeta a biodiversidade, os corais sobretudo. Próximo slide. Aqui um camaleão, todo bonito, todo verde. Não é do Sporting, não sei se é do Sporting. O próximo. Bom, aqui isto é um site que vocês têm na net. Hoje em dia temos a informação toda na net. É um privilégio para as gerações atuais. Isto chama-se Flora On. Chama-se Flora On. É feito por pessoas voluntários. É a Flora de Portugal. E vocês ali podem ver todas as espécies que existem em Portugal. Isto aqui é uma variedade de carvalho, e depois tem uns mapas, dizem onde é que existe essa espécie, e há uma espécie, vou-vos mostrar agora a seguir, próximo slide, uma espécie que só há em Portugal, só existe em Portugal aquela espécie, na Serra do Gerês, um lírio, mas bonito, não é? Só existe em Portugal, portanto é preciso preservar, é preciso que o lírio continue a existir, como sempre existiu, enfim, desde que apareceu. Portanto, são espécies interessantes. A próxima, isto é um cravo, é um cravo, dianthus, é um cravo que também só existe lá em cima, no norte. Eu, por acaso, não tenho aqui assim, muitas do Alentejo, mas isto é um cravo bem bonito, que também só existe em Portugal. A planta é pequenina, mas é uma flor bonita. E a próxima, esta aqui, existe aqui nesta zona do Alentejo, é uma orquídea, uma orquídea. Há orquídeas selvagens nos nossos campos. Esta é a Orchis papilionácea, a orquídea borboleta. Próximo. Alterações climáticas. Agora, dizer alguma coisa sobre as alterações climáticas especificamente. Próximo. Bom, o clima da Terra variou muito, e tem havido uma alternância entre períodos glaciais frios e períodos interglaciais mais quentes. E agora estamos num período interglacial, portanto um período mais quente. E essa oscilação, esses períodos, têm uma duração de cerca de 100 mil anos. Tem a ver com a órbita da Terra, a inclinação do eixo da Terra, o facto do eixo da Terra ter um movimento de precessão, como se fosse um peão. Eu não sei se vocês ainda lançam o peão, mas no meu tempo lançava-se o peão, e quem não sabia lançar, enfim, não era bem visto. Mas o peão, portanto, a gente lança o peão, e o peão não fica com o eixo vertical, não é? O peão fica, o seu eixo tem este movimento, como se fosse um cone. Bom, a Terra é muito semelhante a isso, é como se fosse um peão. E, portanto, a combinação de todos estes movimentos é que gera aquela alternância entre períodos quentes e períodos frios. No próximo slide,
Vocês veem aqui que há cerca de 15 mil anos, 20 mil anos, estão ali à esquerda, a temperatura era cerca de 5 graus, temperatura média global. É um conceito abstrato, estão a ver? Não é a temperatura que nós sentimos no sítio onde vivemos. É a média, toda a gente sabe o que é média? Média da temperatura para todas as estações meteorológicas do mundo e média ao longo do ano. Portanto, estão a ver, é uma coisa abstrata, mas é uma coisa muito importante, não é? Em termos da física, não é? E da meteorologia e da climatologia. Portanto, há 15 mil anos, a média da temperatura global era cerca de 5 graus abaixo da atual. Com as alterações climáticas já subiu 0,8 graus. Já subiu 0,8 graus, por causa das tais emissões do CO2 para a atmosfera. Dirão, é muito pouco. Não é tão pouco como isso, não é tão pouco como isso. Em média, para toda a atmosfera, é uma quantidade de energia muito grande. Aquecer a atmosfera de 0,8 graus centígrados é preciso muita energia, e não só a atmosfera, mas também a camada superficial dos oceanos, que está mais quente. Bom, então a ver que, portanto, houve ali oscilações, e aqui são as projeções para o futuro. Se as emissões continuarem a dar-se ao ritmo a que atualmente se dão. Próximo slide. Aqui vê-se muito claramente a concentração do CO2 na atmosfera. É uma concentração relativamente baixa, 280 partes por milhões, mas reparem que quando começou a Revolução Industrial, e foi quando a ciência moderna começou a ser aplicada, quando se descobriu a ciência moderna, os trabalhos de Galileu, estão a ver, de Newton e de muitos outros, não é? E os avanços que se fizeram em medicina, não é? Portanto, quando a ciência moderna começou a ser aplicada, descobriu-se a máquina a vapor, começou-se a utilizar o carvão e depois o petróleo e o gás natural, e as emissões de CO2 aumentaram, aumentaram de uma maneira muito acentuada, cresceram de uma maneira muito acentuada. Portanto, a concentração do CO2 na atmosfera tem aumentado muito. Próximo slide. Aqui é uma curva, portanto, é uma medição dessa concentração atmosférica feita em Mauna Loa, no Hawaii, no topo de uma montanha. E, então, aqui tem um ciclo anual, estão a ver, e portanto há um crescimento, estão a crescer. Próximo slide. Temperatura, cá está, a temperatura média global. E isto aqui dava para falar bastante, mas o que eu quero dizer aqui é que há uma variabilidade, estão a ver? Uma variabilidade. Há uns anos que são mais quentes, globalmente, outros anos são mais frios. Nós não sabemos prever isso. Há anos que são mais quentes, anos que são mais frios. Sempre, estou a falar sempre em termos globais. Não é? Depois aquela barrazinha verde é o erro. Há sempre erro em ciência. Em ciência há sempre erro. Mesmo que eu esteja a medir uma mesa, posso obter valores diferentes. Portanto, há sempre erro em ciência. Há sempre alguma incerteza. Nós não temos verdades absolutas. Portanto, mas estão a ver que o erro agora é mais pequenino do que era há 100 anos. Não é? Há 100 anos aquela barra verde, que é o erro, é menor do que atualmente. Aquilo a vermelho é uma média móvel, é contar 5 anos, fazer a média dos 5 anos, depois ir saltando, e estão a ver que há uma tendência de crescimento, sobretudo depois dos anos 70, uma tendência de crescimento da temperatura média global. Próximo slide. Mas esse crescimento, esse aumento da temperatura não é igual, não tem uma distribuição uniforme, não é igual em todo o planeta. É maior nas regiões continentais, que estão ali marcadas a negro e a vermelho. É menos forte nas regiões oceânicas. Mas é sobretudo forte no hemisfério norte, nas latitudes elevadas do hemisfério norte. Vão ver? Temos aí assim, temos um problema. Nesta região temos um problema. E já vamos ver porquê. No próximo slide. Estão a ver? Isto é uma imagem de satélite. Os satélites foi uma descoberta científica notável. Os satélites agora ajudam-nos a perceber como é que o mundo, o sistema Terra funciona, não é? Permite-nos observar a Terra, permite-nos monitorizar os oceanos, monitorizar as florestas, monitorizar as culturas, aplica-se nas questões da água, nas questões da medicina, da telemedicina, portanto são uma ferramenta muito importante deste século XXI. E aquela imagem de satélite, que foi obtida em 1979, mostra a Groenlândia, estão a ver? A Holanda está ali em cima, está mesmo em cima, não é? Aquilo é a Islândia, aquela ilha que está à direita da Groenlândia, não é? Aqui é a Groenlândia, depois ali a Islândia, ali está a Noruega. E vocês veem que na zona do Polo Norte, do Ártico, está coberta de gelo, gelo que está a flutuar. É como se tivéssemos um espelho, como se tivéssemos um espelho que reflete a radiação.
que é gelo. O gelo reflete a radiação. Bom, mas com aquele aquecimento pequenino, que é 0,8 graus, mas mesmo assim é importante, não é? Da atmosfera, aquele gelo começou a fundir. E com os satélites nós podemos monitorizar, ano a ano, a ver o que é que se passa. Isto é no fim do verão, em setembro, quando estamos no fim do verão e, portanto, aquela área de gelo oceânico tem a área menor. Depois reconstrói-se no inverno. Mas vamos ver agora uma imagem também em setembro, no fim do verão, mas de outro ano. No próximo slide, 2005. Estão a ver que já é muito menor. O espelho ficou mais pequenino. Portanto, há menos radiação a ser refletida. Vamos ver mais outro slide. Agora, de 2000, no próximo slide, estão a ver, agora temos o ano de 2007. Estão a ver que está todo comido. Quer dizer, agora, aquilo que era gelo, agora é oceano. O que é que isto significa? Significa que o oceano absorve a radiação solar, absorve a energia da radiação solar. E a água aquece muito mais facilmente, porque o gelo reflete a radiação. E, portanto, há uma amplificação do aumento da temperatura no Ártico. Uma amplificação. Isto é aquela área brutal, não é? Aquela diminuição da área, aquilo que foi reduzido em área, é a Europa Ocidental, em área. Portanto, estão a ver que é um fenómeno de grande escala, E tem influência sobre o clima de todo o planeta. Próximo slide. Isto aqui é o maior glaciar da Áustria. Aquela montanha que está ali é a montanha mais alta da Áustria, e esta fotografia é de 1875. Ora bem, a fotografia seguinte mostra este glaciar, a mesma montanha, mas em 2004. Estão a ver? O glaciar está lá no fundo, está lá no fundo, aqui fez-se uma barragem, aqui embaixo já não há neve, não é? Portanto, há uma grande transformação que se está a dar no mundo, devido a este aquecimento global. Próximo slide. Isto é nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é diferente em relação às zonas costeiras. As pessoas podem construir até onde quiserem. Simplesmente depois o Estado não tem nada a ver com isso. A pessoa é que tem que ter um seguro, ou paga o seguro, ou não consegue pagar o seguro, mas quer construir em cima da areia, bom, constrói, mas depois a casa fica destruída. É diferente da nossa atitude na Europa. Um próximo slide, uma casa. Isto é no estado da Carolina do Norte, na América. Próximo slide. Não tem a ver com a subida do nível médio do mar só, tem a ver com a erosão, mas tem a ver também com a subida do nível do mar. Bom, isto são ilhas no Pacífico e também no Índico que têm uma altitude muito baixa, não chegam a ter mais do que 1 metro, 2 metros, e portanto são muito vulneráveis à subida do nível do mar. Porquê é que o nível do mar sobe? Sobe porque a atmosfera aquece a camada superficial do oceano, e quando um corpo aquece, dilata-se. Mas também há todos aqueles glaciares que estão a fundir, não é? E, portanto, também contribuem para esse aumento do nível do mar. Próximo slide. Isto é o Alentejo. O Alentejo em 2000, eu acho que é 2004, 2005. Estão a ver? Houve uma seca muito grave. E isto é uma fotografia na área de Mértola, um pouco abaixo aqui de Portel. E, portanto, estão a ver que as vacas estão muito magras. Teve que se trazer palha, não é? Para alimentar as vacas. Portanto, as árvores resistem. Mas as árvores também resistem, mas vão sofrendo este impacto. Se houver muitas secas, começam a ter este impacto. Ok? Portanto, estão a ver, há uma tendência para que haja anos em que há seca violenta, anos em que chove muito. O clima fica mais violento. E porquê? Porque, reparem, com o aumento da temperatura, a atmosfera contém mais vapor d'água. A atmosfera contém mais vapor d'água. Nós sabemos isso quando estamos a tomar chuveiro. Quando estamos a tomar um chuveiro, a temperatura dentro da casa de banho começa a aquecer e a certa altura começa a haver como se fosse nevoeiro, não é? Porquê? Porque a atmosfera está mais quente, ali assim, naquele cubículo, não é? E, portanto, contém mais vapor d'água. Acontece o mesmo com a atmosfera. Com mais vapor d'água fica mais energética. E quando há secas, as secas são muito fortes. Quando chove, abrem-se as portas. Abrem-se as portas do céu, não é? Como se costuma dizer. Próximo slide. Mas não é só secas, é também cheias. Isto são cheias na Alemanha em 2002. Mas agora houve cheias muito fortes também
no Reino Unido, no sul de Inglaterra, não é? Cheias violentíssimas, não é? Pessoas que ficaram com as casas inundadas durante semanas e semanas. E que no nosso país teve impacto nas zonas costeiras, que houve grande destruição nas zonas costeiras do nosso país. Próximo slide. Bom, isto é uma cheia na Madeira, na Ilha da Madeira, no dia 20 de fevereiro de 2010. Estão a ver? Bastante dramático, não é? Porque uma enxurrada, porque construiu-se, não é? Construiu-se onde não se devia, no leito do rio. Bom, vem aquela água toda, ela tem que passar e destrói no seu caminho. Próximo slide. E amontoa, não é? Amontoa os carros como se fossem, enfim, como se fossem bocados de madeira, não é? Portanto, isto no dia 20 de março de 2010. Próximo slide. Aqui também na Madeira. Próximo. Portanto, a temperatura em Portugal, se lembram ainda da figura da temperatura média global, lembram-se que havia uma subida, depois uma estabilização dos anos 40 até aos anos 70, depois uma subida. Portanto, em Portugal a temperatura tem um comportamento semelhante, um aumento de 0,47 graus centígrados por década. É um aumento significativo, hein? A que está a crescer. Próximo slide. Aqui é para Mértola, novamente o Alentejo, Mértola, Val Formoso. Estão a ver isto é a precipitação, estão a ver a grande variabilidade. Uns anos em que chove muito, o ano de 88, 89, mas depois, aqui assim, este 2003, 2004, muito, muito baixo. E temos ali a série das secas graves, não é? E das secas moderadas, portanto, são secas recorrentes. As alterações climáticas vão agravar isto, não é? Vão trazer secas mais graves e, portanto, temos que nos adaptar às secas. E isso tem implicações sobre os recursos hídricos, sobre a água. E, portanto, este tema, não é, que foi proposto é extremamente adequado aqui ao Alentejo, que é a questão de escassez de água ou excesso de água, não é? Mas não é só aqui que temos este desafio em todo o sul de Espanha, grande parte do sul da Europa, muitas outras regiões do mundo, também nos Estados Unidos, a zona sueste, a zona da Califórnia, do Novo México, do Arizona, do México, tudo isso tem, enfim, problemas semelhantes aos nossos. Próximo slide. Bom, esta fotografia, estas imagens é um bocadinho impressionante, hein? Mas enfim, são modelos. Mas aquilo que vocês têm à esquerda são observações. É o número de dias, desculpem estar em inglês, mas à esquerda é o número de dias por ano em que a temperatura máxima é superior a 35 graus. Portanto, é um dia quente aqui no Alentejo, não é? Como se diz, está uma grande calma, não é? Como se diz aqui no... Eu sou alentejano por adoção, sou de Lisboa, mas gosto muito do Alentejo. Portanto, são dias com temperaturas superiores a 35 graus. E estão a ver que o verde são o número de dias com temperaturas superiores por ano, com temperatura máxima superior a 35 graus, é a parte verde. Portanto, estão a ver que o norte, exceto aquela região, parte do Trás-os-Montes, mas toda a costa, até o Algarve, só tem cerca de 5 dias por ano, com temperaturas máximas superiores a 35 graus. A figura do meio é os modelos climáticos, que têm incerteza. Hein? Os modelos climáticos a simularem o que se observou. Tudo isto é para o período de 1960 a 1990. Se formos aqui para a região do Alentejo, estão a ver aquela zona amarela mais clara, mas depois um amarelo mais carregado e, finalmente, um amarelo bastante mais carregado naquela zona da Marleja, da Granja, de Mourão, não é? Bom, aí, em vez de termos 5 dias por ano com temperaturas máximas superiores a 35 graus centígrados, temos cerca de 20 dias, não é? 20 a 30 dias, com temperaturas máximas superiores a 35 graus. E estão a ver que o modelo climático não consegue reproduzir toda aquela estrutura, mas tem, enfim, detalhe, não é? Mas é semelhante, não é? Quer dizer, a mancha do Alentejo em que as temperaturas são mais altas. Bom, e o que é isto aqui à direita? Bom, isto aqui à direita é com um determinado cenário de emissões, de gases com efeito de estufa. Não quer dizer que seja aquele que efetivamente vai acontecer, mas nós, para fazermos a projeção para o futuro, e isto aqui é para o fim deste século, não é para já, para o fim deste século,
Portanto, os últimos 30 anos deste século, 2071 a 2100, para o fim deste século, toda esta região aqui do Alentejo, em vez de ter cerca de 20 dias com temperaturas máximas superiores a 35 graus, teria qualquer coisa como 120 a 130 dias. Estão a ver, portanto, um terço do ano com temperaturas superiores a 35 graus. Portanto, é um cenário bastante gravoso. Portanto, esperemos que, enfim, que reine o bom senso, não é, a nível internacional, e este cenário não se verifique no futuro. O próximo slide. Aqui é a precipitação, uma tendência para a precipitação ocorrer mais no inverno e, portanto, na primavera, um decréscimo da precipitação, que é aquilo que está a amarelo. Próximo slide. Próximo slide. A subida do nível médio do mar. Estão a ver? Aqui também as notícias não são assim muito boas, porque há uma tendência para a subida do nível médio do mar. Tudo isto leva tempo. Leva tempo, mas até 2100 pode ser da ordem de meio metro ou até 1 metro, e isso tem implicações também na nossa costa. Próximo slide. Fogos florestais. Fogos florestais. Está aqui assim o Sr. Comandante dos Bombeiros. Portanto, é um problema recorrente em Portugal. Em relação ao futuro, prevê-se um prolongamento da época de incêndio. O grau de risco no futuro poderá ser maior que o pior dos casos atuais, sobretudo no sul do país. Estão a ver, este incêndio é particularmente grave, em 2003, na Serra de Monchique, e, portanto, os incêndios é um problema complicado, muito complicado. O próximo slide. E, portanto, a regeneração depois da floresta, se os incêndios forem muito frequentes, a floresta não tem tempo para se regenerar e, portanto, temos aí assim um problema. Próximo slide. Saúde, excesso de mortalidade provocada pelas ondas de calor em Portugal. E ali vocês veem aquele pico, não é? Aquele pico. Aquilo é para 1991. O excesso de mortalidade foi cerca de 1000 pessoas, que estão sobretudo pessoas de idade, não é? Pessoas com problemas cardiovasculares, muitas delas que vivem sozinhas e têm problemas. E estão a ver que aquela linha azul foi correspondente ao ano 91, e depois temos uma correspondente a 90 e outra correspondente a 92, que estão, enfim, cá em baixo, mas naquele período da onda de calor houve muito mais pessoas que faleceram. O próximo slide. Também há a questão das doenças transmitidas por vetores. A malária foi erradicada do nosso país, não existe, mas é sempre uma possibilidade que ela seja reintroduzida na Europa. As carraças com uma mudança de clima podem se tornar mais frequente, a febre da carraça, e também a leptospirose a leishmaniose, e também a doença de dengue, que foi introduzida na Madeira, não existia, mas o clima da Madeira também está a mudar. Portanto, são impactos na saúde. Próximo slide. Medidas de adaptação. Bom, dados e ciência, programas de monitorização e vigilância epidemiológica, sensibilização dos profissionais e público, programas de controle. Temos um sistema de alerta contra as ondas de calor, que é muito eficiente e que é muito bom, que está ao nível dos melhores sistemas de alerta para ondas de calor da Europa, e, portanto, tem-se evitado esse excesso de mortalidade nas últimas ondas de calor que houve no nosso país. Próximo slide. Portanto, isto aqui são os impactos das alterações climáticas nos vários setores, estão a ver, desde a água, os recursos, às zonas costeiras, às pescas, à agricultura, à saúde humana, às florestas, à biodiversidade. Próximo slide. E tudo isto está acessível na net. Portanto, eu recomendo que, se vocês quiserem, consultarem aquele site ali, basta aquele que está ali, www.ciam.fc.el.pt, são 2 volumes, o segundo, publicado em 2006, é escrito em português e, portanto, qualquer pessoa pode aceder e pode estudar, e tem para as várias regiões do país, e, portanto, penso que é um elemento de consulta, uma referência que é importante. Próximo slide. E para finalizar, em relação às alterações climáticas, nós temos os impactos. Temos 2 tipos de respostas. Um é a adaptação, é isso que estamos aqui a falar, é da adaptação, em particular nos recursos hídricos.
E depois temos a mitigação, que é reduzir as emissões, portanto é o protocolo de Kyoto, enfim, é todas as tentativas que se têm feito a nível internacional para se chegar a um acordo para diminuir as emissões, porque é um problema global, temos que todos diminuir. Se alguns diminuírem e outros não diminuírem, isso não é jogo, não é? Quer dizer, não resolve o problema. Próximo slide. Muito obrigado pela vossa atenção.